Oi pessoal, meu nome é Flávia e hoje eu trago para vocês a minha história com os resumos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que sai um vídeo nos finais de semana ou acesse o meu Instagram, @resumosdemontão, onde temos resumos todos os dias de segunda a sexta. Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, vamos começar essa história, né? De como foi que eu comecei a usar o resumo. Quando eu era da escola, eu tinha muita dificuldade, principalmente com as partes de leitura, como história, geografia, mas geografia nem tanto, mas principalmente história, que tinha que decorar aquelas datas que eram horríveis. Mas enfim, e sempre tinha que, principalmente na hora de revisar, ler tudo de novo. Porque é assim, né? A gente aprende que quando a gente vê uma coisa importante no livro, alguma coisa, a gente tem que grifar com marca-textos, assim, você pegar assim e fazer tipo, achei isso aqui importante. E fazer isso, né? Mas acontece que eu era daquelas pessoas que quando lia um texto, lia um livro, coisa parecida, tudo parecia importante, né? Aí o que acontecia? Parecia que eu tinha pegado o livro assim, sabe? Pegado as folhas bonitinhas e enfiado assim num balde de marca-texto. Quando eu tirava, tava tudo amarelo. Esse era meu nível de revisão que eu tinha, né? Então, pra mim era horrível, porque principalmente pra revisar, porque eu tinha que ler tudo de novo e achar aquela parte que eu considerava importante, mas não era tanto, né? E assim foi durante toda a minha parte de ensino médio. Muitas dificuldades de leitura, muita dificuldade também em achar partes importantes. E assim foi, né? Aí quando o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, a gente começou a ter umas cadeiras em que os professores pediam resumos. E eu olhava assim e fazia. Não tem como. Eu vou desistir. E eu tentava, mas sempre reclamavam porque os resumos estavam grandes e tudo mais. E chegou um momento em que eu paguei a cadeira de metodologia do estudo e da pesquisa. Eu vou dizer, viu, não foi brincadeira, porque a gente tinha que era praticamente um pré-projeto para uma monografia. Ou seja, a gente tinha que ler enormes quantidades de textos, enormes quantidades de livros para poder achar o tema e falar sobre o tema. O que acontece? No final, que a gente termina todo o trabalho, a gente precisa fazer um resumo para colocar no trabalho, que é o abstract, né, que a gente conhece. Aí vocês já imaginam, né? Eu, com a maior dificuldade de fazer resumos, tentar fazer um resumo. Antes eu não conseguia fazer nenhum um capítulo de um livro. Imagina fazer sobre 300 textos que eu tinha lido, 400 livros que eu tinha achado, não tinha como. E eu começava a fazer os resumos. Aí, de repente, o trabalho era de 50 páginas. Eu resumi o resumo para... Eu resumi o trabalho para 15. Aí o professor dizia, não, tem que ser menos. Aí lá ia eu de 15 para 10. Olhava o professor olhava assim, não, tem que ser menor, né? Aí eu fazia... Dá vontade de pegar, assim, sabe, do trabalho fazer... e tacar longe. Era a minha vontade que eu tinha. Mas não podia, né? Porque tem que concluir, né? Mas enfim. E eu começava a tentar resumir o máximo possível, e não dava. Eu congelava, eu travava, não conseguia como. E eu ficava assim, não tem como, socorro. Até que chegou um ponto em que eu comecei a ver os cadernos de uns amigos meus, que eu pegava pra revisar e tudo mais. E eu achava bem interessante, né? Porque eles pegavam a palavra-chave e escreviam o que significava aquela palavra-chave. Ela fazia, interessante. Gostei desse tipo. E eu comecei a pensar em fazer aquilo. Só que é complicado, né? Aí o que acontece?
Chegou um momento da minha vida em que realmente não tinha mais como eu conseguir fazer os resumos de como a forma que eu fazia antes, né, de 5 páginas. E eu tinha que diminuir máximo. Nesse trabalho que a gente fez, que eram 5 páginas, que eu tinha feito 5 páginas, eu mostrei a professora fez, não, tem que ser menos. Eu olhei assim e fiz, querida, por favor, me diga quantas páginas são, pra eu poder saber, né? Ter uma noção do que eu preciso escrever, a quantidade que eu preciso escrever. Aí vira pra mim e faz assim, no máximo uma página, uma folha. Uma lauda, né? Que no caso seria um lado só da folha. Olhei assim, eu... Não tem como. Não tem como mesmo. Eu entrei em desespero. Li, reli. Grifava uma coisa, grifava outra. Teve um momento que eu tava desistindo, eu fiz. Respirei fundo, fiz. Não, vamos com calma. Vamos lembrar como os meus amigos utilizavam. Como eu me lembrava que o pessoal tinha feito. Eu fiz, vamos lá. E começava a escrever. Botava uma palavra-chave. Vamos dizer assim, psiquiatria. Aí eu pensava, meu Deus do céu, o que eu posso falar de psiquiatria, né? Aí eu parava e começava a fazer como se fosse alguns mapas mentais, sabe? Pegava a palavra-chave psiquiatria, aí marcava assim no cantinho psiquiatria, botava, vamos dizer, o ano que foi criado psiquiatria, quem criou a psiquiatria, o que significa a psiquiatria. Né? Acho que agora já dá pra falar, né? E eu começava a escrever sobre aquilo, que no caso seria o meu resumo. Eu pegava, psiquiatria foi descoberto em tal ano, descoberto por não sei quem pessoa, que era um psiquiatra, um psicólogo, e significa isso, na psiquiatria, os pontos principais da psiquiatria, e assim ia. Até que começava a desenvolver, começava, né, desenrolar a situação, né? E eu consegui de 15 páginas para 10, para 5, 2, aí eu consegui para uma. Me bateu uma felicidade tão grande quando eu consegui para uma, que vocês não têm noção. Aí eu fui mostrar a professora olhou e fez, ainda tá muito. Eu olhei assim, eu fiz, minha filha, eu consegui de 10 passar para uma. Ainda é muito. É pra fazer o quê? Aí dizia, não, porque tem que ser não sei quantas palavras, não sei quantas linhas no mínimo, por causa da norma da ABNT, por causa disso, aquilo, outro, eu fazia, pronto. O que eu posso resumir mais? Não tem mais o que resumir. Vamos lá. Todo aquele processo novamente. Ler, reler. Pronto. Consegui. Tirava uma palavra, tirava outra, um termo, outro termo, e assim ia, diminuindo. Um resumo que era desse, né? Que pegava, vamos dizer assim, uma folha normal. Só um momento, tá, pessoal? Vamos lá. Uma folha normal. Linda e maravilhosa. Aí o resumo, que era isso daqui, que era daqui pra cá. Aí você tem que resumir mais. Aí começava a diminuir. Até que no momento o resumo ficou isso. Agora você imagina. Um trabalho de 30 palavras. De 30 páginas. Eu resumi de 15, 10, 5, 2, 1 pra isso. Vocês não sabem a raiva que eu senti no momento quando eu vi que o trabalho era só aqui. Eu olhei assim e fiz, não, você tá brincando com a minha cara. Tu jura que daquele texto tudo eu só vou escrever isso? Mas, né, há males que vem parabéns, né? Porque foi assim que eu comecei a aprender a fazer resumos. Na persistência, na marra, mas consegui. Então, hoje em dia, eu consigo fazer uns resumos bem bons, que eu gosto bastante, sobre vários tipos de assuntos. E uma coisa bem interessante é que agora eu não marco o texto todo, né? Não marco o livro todo. E sempre pego as características principais que estão naqueles textos, as palavras-chave. E a partir das palavras-chave, eu vou destrinchando e escrevendo com as minhas palavras, óbvio, o que eu entendi daquilo. Por que eu faço isso? Porque na hora em que eu for revisar aquilo vai ser maravilhoso, porque eu vou associar com as coisas que eu li. Se eu escrevo
alguma coisa com as minhas palavras, significa que eu entendo daquela maneira. O que pra mim, na hora de revisar, vai ser maravilhoso, porque eu vou me lembrar. Ah, isso eu escrevi aquilo, aquilo, aquilo. Lembrei. E na hora da prova é maravilhoso, né? Porque a gente associa com tudo possível. Aí a gente para e faz, eita, isso, eita, lembrei, estudei assim. Ah, eu escrevi aquilo. É ótimo. E assim, é uma coisa bem interessante, assim, que chama bastante atenção é que você faça com a letra bonita. Porque, né, é aquilo, né, minha gente? Letra bonita, coisas organizadas chamam a nossa atenção, né? Dá prazer de estudar, dá prazer de reler aquilo novamente. Então, se você quiser fazer um resumo, faça com a letra bonita, não faça aqueles garranchos que você faz com pressa na hora que o professor tá tentando mudar de slide, não, né? Que isso é tenso. Que ele faz assim, pronto, pessoal, tô mudando, aí você já tá lá. Peraí, professor, peraí, peraí. Começa a escrever de qualquer jeito, pronto. Não. Com calma, relaxado, você escreve com suas palavras. E na hora de você estudar novamente, em véspera de prova, o que seja, você vai conseguir numa boa. Porque aquilo foi escrito com suas palavras, poucos termos, pelo amor de Deus, não vai escrever uma palavra, assim, uma palavra-chave, você escrever um texto de dois parágrafos, não. Pelo menos você deve escrever 2 linhas ou 3 no máximo sobre aquilo. Entendeu? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada também no meu Instagram, lá vai ter vários resuminhos sobre vários tipos de assunto, bioestatística, ciência, física, o que vocês quiserem, né? E o que vier. Mas enfim, pessoal, até a próxima. Nos vemos nos sábados ou nos domingos com vídeos aqui no canal e no Instagram todos os dias de segunda a sexta. Um resuminho a mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã. Então, nos vemos lá. Obrigada, pessoal. Até a próxima.